Olá, ouvintes da Swincast. O episódio de hoje já vai começar. Antes eu queria agradecer a nossa rede de apoiadores. Muito obrigada por permitirem que a gente continue com esse projeto que já está completando um ano. Para apoiar a gente, para quem não conhece, é só entrar em www.apoia.se/swing-cast. O link está também na descrição dos episódios. Você consegue ajudar a gente com a partir de R$ 10 por mês e tem algumas recompensas bem legais também. Também queria pedir para que vocês não deixem de seguir a gente no Spotify, no YouTube ou na rede de sua preferência e também no Instagram, que é o swing.cast. Muito obrigada por nos acompanharem e espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes do Swingcast. Hoje nós vamos conversar com uma nadadora que fez parte da seleção brasileira, medalhista de Jogos Pan-Americanos, medalhista de Campeonato Brasileiro Absoluto, velocista e também treinadora. Estou falando da Juliana Machado. Juma, muito obrigada por topar o nosso convite. Obrigada a vocês. É uma honra, é um prazer, né? Eu estou sempre acompanhando aí os podcasts, dando muita risada, me emocionando, porque todo mundo, acho que passou por aqui, teve muita história para contar e eu vivenciei tantas histórias dessas que foram faladas aqui que é um prazer estar aqui com vocês. Legal, o prazer é nosso de conversar com você. Queria que você começasse contando, né, para a gente de como que foi o seu início na natação, né, esse esporte que foi sua profissão por tanto tempo. E também, tanto como nadadora, como depois como treinadora, como assistente, agora como preparadora física também. Então, assim, você viveu a natação de várias formas, né? Como é que começou isso? Eu sou de Ribeirão Preto, uma cidade muito quente e tudo. Eu fazia balé, né? Uma coisa que não é muito minha cara. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de esportes. E aí, como a gente virou sócio da Recreativa logo cedo, assim, com uns 8, 9 anos eu entrei na escolinha de natação, eu e meu irmão. Meu irmão não gostava muito, ele sempre gostou muito de jogar bola e de jogar futebol, e aí eu continuei e peguei gosto, né? E na verdade era uma escolinha mesmo, eram 2 vezes por semana, numa piscina de 15 metros, e aí eu fiquei durante uns 2 anos assim. Minha primeira competição, acredite se quiser, eu não nadei. Eu fiquei com medo. A gente chegou numa piscina, era do SESI, se não me engano, e era muito maior daquela que a piscina que eu treinava. E aí eu não caí na água. Só que aí meus pais e minha professora falaram, não, agora você fica para ver a hora que você ia nadar. E aí eu olhei, assisti aquela provinha lá, 50 crawl, se não me engano, e eu ganhava. Aí minha professora falou, tá vendo? Se você tivesse ido. Aí depois disso eu não parei mais. Com 11 anos eu fui para a equipe, que na época treinava, participava de regionais e tudo mais. O técnico era o Benhur, não sei se vocês já conhecem o Benhur era de Vitória, treinou Brunella Breder, treinou uma galera bem legal. E aí eu comecei com o Benhur e nessa época eu já fazia natação e basquete, né? Eu não conseguia ficar parado, eu fazia os dois ao mesmo tempo. E aí foi assim, fui levando, sempre me divertindo. Quinta-feira tinha brincadeira, então eram treinos que assim a gente gostava de estar ali, não era nada. Eu nunca fui para um Chico Piscina, né? Então para mim as coisas começaram um pouco mais tarde. Eu peguei uma galera que foi para o PAN em 95, Juliana Filippini, Raquel Takaya. Então era difícil, a minha categoria era difícil. Eu ia para um paulista, eu ia para um brasileiro sem expectativas. Tanto que minha primeira medalha de paulista foi aos 14 anos, o último paulista ali, 14, 15 anos, lá em Araraquara. Eu fiquei em segundo no 50 livre e em terceiro no 100 livre, perdendo para essas nadadoras, né? E aí, dali, quando você ganha a sua primeira medalha de paulista, quando você começa a aparecer e e você começa a tomar gosto pelo negócio, né? E não deixei de fazer basquete. Fui levando os dois, aí num treino de basquete eu luxei o dedo
e fiquei fora de um duelo Claybon. Lembra do duelo Claybon? O Gustavo Borges e a Paula Renata Aguiar iam para Ribeirão, ia ter uma etapa do duelo Claybon lá. E aí eu era o segundo tempo, eu ia ganhar um dinheirinho e tudo mais. Aí eu fiquei fora desse duelo Claybon. E aí minha mãe falou, agora você pode escolher. E aí eu escolhi a natação e desde foi assim. Até comecei a ganhar, comecei a incomodar, campeonato absoluto eu comecei a pegar final, comecei a pegar medalha. E aí o Pinheiros me chamou. E aí eu vim para São Paulo. E, Juma, Eu. essa transição pro Pinheiros em São Paulo foi exatamente quando? Como que foi? Quem te chamou? Foi em 96 para 97, eles me chamaram. Eu tinha ido para aqueles Jogos da Juventude em Curitiba, representando São Paulo. E aí tinha o pessoal do Pinheiros, tinha o pessoal do Corinthians, o Pocente nadava. Foi um campeonato assim, sensacional, assim, pessoas maravilhosas. Nossos técnicos eram a Denise Prado e o Ricardo Prado, técnico da seleção de São Paulo. Ali eu ganhei medalha, ganhei os 50 livre, 100 livre e tal. E aí o Alberto Claro e o Albertinho me chamaram no final do ano. E eu não fui, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu comecei fazendo psicologia, né? Entrei em psicologia lá em Ribeirão e eu falei, vou fazer um ano aqui e depois eu só transfiro. E aí, o que aconteceu? 97 foi também um ano muito legal, comecei o ano super bem. E aí, naquele troféu de 97, que foi lá no Minas, que teve até o videozinho lá do Fábio Mauro e do Guto, ali, o que aconteceu? Eu estava sem tempo de longa e fui competir na primeira série, o 50 livre. Eu nadei na primeira série, sem tempo. E aí, eu nadei e o placar não funcionou. E o meu cronometrista estava bebendo água, ou seja, eu não tinha tempo do placar e eu não tinha tempo do cronômetro de mão. O que aconteceu? Pegaram do juiz de chegada. A menina, na época, que ficou em segundo, tinha feito 29 e 20, assim, um tempo alto, era a primeira série e tal. Aí puseram 29 e 19 para mim, eu não peguei final. E o meu tempo era o segundo tempo, eu ia ficar em segundo naquele campeonato. E ali foi o estupim, assim, eu falei, se eu fosse de um clube grande, certeza que isso não tinha acontecido. E aí, no final de 97, aconteceu a mesma coisa. Eu estava por Ribeirão, teve aquele campeonato em Santos, eu fiquei em segundo no 50 livre, perdi só para Tati Lemos, e aí fiquei em terceiro no 100 livre, a Cláudia Pou estava lá, foi um campeonato bem legal. E aí o Alberto e o Albertinho me chamaram de novo. E aí eu fui para São Paulo com meu pai e com a minha mãe, a gente sentou lá na sala da República, que a gente tinha uma República, né? A Gisele estava, Paula Buch, Ellen Borgo. A Ellen era de Ribeirão. A Ellen foi 96 para 97, e aí eu fui no ano seguinte. E aí eles falaram, nós vamos dar tudo para ela. Ela vai ter a casa, ela vai ter o treino, aí o Vale Transporte, que era um papelzinho, assim, que quando a gente não usava, a gente comprava em doce, do lado do ponto. A gente tinha refeitório, a gente tinha a faculdade, que foi também o que me trouxe para São Paulo. Então, e ainda tinha uma ajuda de custo, que na época era R$200, e meu pai falou, é seu. Eu ganhava R$200 da prefeitura de Ribeirão, e meu pai não tinha nem coragem de falar, não, fica com você, né? E aí foi assim, e aí essa vinda foi um ano depois do que eles queriam, mas não para mim, 98 e 99 foram os melhores anos, assim. E desde ali eu ganhei tudo pelo Pinheiros, então foi muito bom. Fala um E pouquinho desses 2 anos, né, que você falou que foram ótimos. Então, como que foi essa transição de sair de casa e estar em São Paulo e estar no Pinheiros com os melhores? E você, em 99, já pegou a seleção ali do PAN, né? Então, deve ter sido Sim. 2 anos intensos, né? Foram 2 anos muito legais, assim, foram cansativos, não vou dizer que não foi. Eu vim para São Paulo, assim, início de janeiro, tipo dia 15 de janeiro, começamos a treinar, vamos embora. E o campeonato, o Troféu Brasil, em 98, foi só em agosto, foi lá no Ibirapuera, foi só em agosto, então foi uma temporada bem longa, assim. Teve um duelo Claybon, aí foi um duelo Claybon nacional, e aí eu ganhei o 50 livre, né? Na final fui com a Lúcia Santos, né? E peguei a Tati Lemos também. Foi super legal.
esse duelo Claybon foi em março, assim, para dar um up, assim, no início do ano. Eu peguei a Copa Latina, que na época a Copa Latina era absoluta. Eu fui nadar o 4 por 100 livre. Eu estava como terceiro tempo, era a Tati, era mais alguém que eu não vou me recordar agora, e eu. Então eu fui lá para nadar o 4 por 100 livre. E aí estava todo mundo, Gustavo, Xuxa, né? E aí foi em Portugal, essa Copa Latina. E aí a gente começa aquelas amizades, né? Que começam na seleção e vão para a vida, né? Começou a Tati Lemos, Fabiola, aí o nosso famoso grupo Panela Velha de WhatsApp, né? Que tem as pré-históricas, né? Da natação. Não são tão velhas, mas que tem muita história, né? Flávia, todo mundo. E 98 foi um ano muito legal. Eu ganhei o 100 livre no Troféu Brasil, né? O atual Maria Lenk. Só que eu fiquei em segundo, porque era a Ingrid De Bruyne que ganhou, né? Então eu fui a primeira brasileira. Fechamos o ano super bem também com aquele campeonato. Copa do Mundo, teve duas, não posso esquecer da Copa do Mundo. Foi em 98, 97, 98, que foi em março lá no Vasco. E aí no final do ano também, em novembro, teve a 98, 99, que foi no Vasco também. Aí veio o Ian Thorpe, veio um pessoal que na época, né, campeões mundiais e tudo mais. E no final do ano a gente teve um campeonato de curta, enfim, que não era Open ainda, né, que o Open começou depois, e foi muito legal também. Fechamos o ano super bem, ganhando. Nesse campeonato eu não ganhei medalha individual. A gente fez eu fiz vamos lá, um acompanhamento nutricional muito louco, que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu ganhei 5 quilos, assim, em pouquíssimo tempo, e tomava muito comprimido. Tomava tudo que vocês podiam imaginar, assim, Garcinia, BCAA, era tanto suplemento que no final do ano eu estava tomando, tipo, 30 comprimidos, e eu tive uma intoxicação. Então não foi um campeonato muito legal, assim, eu estava me sentindo um pouco fraca, né? Aí acabou o ano, isso foi em dezembro. Eu lembro que os meninos, no final desse campeonato, foram tentar bater o recorde mundial do 4 por 100 livre na curta e bateram, né? Gustavo e companhia bateram esse recorde. Não lembro quem estava, Gustavo, Xuxa, Carlos Jaime, não vou me recordar quem eram os 4. E aí veio 99. Não posso esquecer também que quando eu entrei disputando esses paulistas pelo Pinheiros também, bati um recorde de 200 livre em Limeira, que esse recorde tinha 11 anos, um recorde paulista, em 98, era Júnior 2, né? E também tive meu último Delamare lá em Porto Alegre, foi super legal também, melhor índice técnico e melhor performance de campeonato, foi um ano bem legal, assim, eu acho que a mudança do treinamento, que eu treinava com os dois, Albertinho e Alberto, claro, né? Então eles faziam os treinos em conjunto, cada semana tinham uma ênfase diferente, aeróbica, força, tudo mais, mas eram eles que davam treino, né? E aí veio 99, e 99, tipo, eu peguei o PAN no Troféu Brasil, eu fiquei em segundo de novo, mas perdi para uma gringa, que foi aquela Martina Murakova, que nadou pelo Minas naquele ano. Minas ou Flamengo? Não, Vasco, que era o ano do Vasco e Flamengo, né? Que eles levaram todo mundo para lá. E aí eu nadei contra ela e fiquei em primeiro de novo, né? Primeira brasileira, e aí aquele tempo me credenciou também para o 4 por 100 livre. E chegou lá em Winnipeg, eu abri o revezamento, né? Na época era 58,0 abrindo, e para 99 era um tempo bem legal, né? E a preparação para esse campeonato foi muito legal. Teve aquele paulista no Saldanha, acho que foi um dos últimos paulistas ali, júnior e sênior no Saldanha, que eu estava assim, não estava polida porque eu estava treinando para caramba para o PAN, né? Foi em julho. A gente treinou muito na sexta de manhã, pegamos o ônibus e fomos para Santos, né? Chegando lá, era o 50 livre, 1.500 e 800 à noite, né? E aí eu nadei o 50 livre e foi 25,85. E eu acho que foi a primeira a fazer. Só tinha aquela Suzane Sharma que tinha feito antes, que o recorde sul-americano era dela, 25,75. Mas o pessoal falava que ela era gringa, então falaram, foi a primeira brasileira 25,85, a 25, né?
E aí foi engraçado, porque no Inter estava rolando o brasileiro do infantil, e o Mário Xavier estava lá. E aí ele foi assistir nosso Paulista, que tinha acabado o brasileiro, e ele foi lá assistir. Aí ele pegou o microfone, posso anunciar? Posso anunciar? Aí não foi recorde, Xavier. Não foi recorde sul-americano. Ele, Aí ele veio me dar parabéns, né? Foi recorde paulista e tudo mais. Mas foi muito legal. E aquele campeonato eu estava assim, abençoada e cagada, né? Ganhei os 50, o 100, o 200 e o 400. Nunca tinha nadado assim, e todos para o meu melhor tempo de vida, assim. 400 eu tinha 4,40 na curta, fiz 4,25. Tipo, nadando na raia 8 ali no Saldanha, que quem nadou na raia 8 sabe, né? A torcida fica ali, né? Babando ali do lado da gente. E aí foi muito legal, porque terminou esse Paulista, deu uns dias, a gente foi para os Estados Unidos treinar. Ficamos lá 20 dias que antecederam o PAN, né? E ali eu falo que as minhas amizades ali de seleção se tornaram tudo, porque os técnicos que estavam lá, eles incentivavam, a gente fazia teatro, a gente fazia brincadeira, tinha dança, estava o William lá, o Alberto, o Maviael, então eram técnicos que incentivavam aquele grupo a estar sempre junto. Então quem participou daquilo, sabe que foi difícil, eu acho que está difícil ter uma seleção igual aquela, sabe? De união. Aí as amizades vieram, Paula Baracho, Tatiana Lemos, Flávia Delaroli, Fabio, todo mundo ali, Patrícia Comini, então são pessoas que desde ali, hoje, tipo, a gente conversa, fui no casamento das meninas, então foi muito legal. 99 realmente, assim, foi um ano absurdo, assim, e não tenho o que mudar. Mesmo as coisas que deram errado, que a gente acha que deram errado, né? Eu acho que 99 não tem nada que apagar ali daquele ano. Juma, duas perguntas. Uma, sempre velocista, porque você falou do 400, do 200, mas sempre velocista ou quando era mais nova, quando estava em Ribeirão, nadou outras coisas? E a outra pergunta é se você lembra, nesse período aí, que foi uma grande fase, inclusive, de treinos assim que te marcaram, treinos que você fez muito bem, sei lá. Vamos lá, a primeira pergunta. Em Ribeirão eu nadava tudo. Eu nadava 200 costas, 200 peito, nadava coisas nada a ver. Tipo assim, até me encontrar. Tanto que aquele paulista que eu falei para vocês, que eu peguei a medalha pela primeira vez, foi quando eu comecei a nadar 56 livre. Foi a hora que encaixou, assim. A mudança, a vinda para São Paulo, o treino diferente fez com que eu aperfeiçoasse o 50 e o 100. E o 200 veio junto, veio na batelada, assim, porque eu acabei nesses 2 anos também nadando bem o 200, principalmente na curta. Eu tenho uma facilidade, saída e virada, assim, para mim sempre foi uma coisa muito gostosa de fazer, até de dar treino, né? Então, a parte técnica sempre foi uma coisa que me pegou muito. Então, 50, 100 e 200 ficou aprimorado ali no último ano de juvenil, que eu vi que era o que eu gostava mais, né? E treino, nossa, eu sempre fui muito leão de treino. Eu adorava treinar. Já chorei, limpava óculos assim, ó. Nunca reclamei de treino. Teve um ano que a gente tinha os estímulos. Do nada, sobe para fazer um tiro. Do nada. Pode ser qualquer dia da semana. Pode ser segunda, terça, quarta. No meio do treino, depois do aquecimento, no final do treino. Então, eles chamavam de estímulo. E a gente, tipo, subia e fazia a melhor prova. Eu, no caso, esses anos era o 100 livre, né? Sempre foi mais o 100 livre que eu me dediquei mais. E aí subia, do nada, fazia 58 no treino, depois de série. Eu lembro que teve uma série que eu falo que eu senti uma dor, assim, inexplicável. Eram 3 de 100 no pau, com palmar e pé de pato a cada 1,15. Aí soltava 6 de 50 no pau a cada 35, com palmar e pé de pato e soltava. E assim, começava arregaçando, já começava assim, para 53, 54. E aí, a cada 1,15. O segundo vinha 59 e o último 10. Era assim, inexplicável a dor que a gente sentia. Parecia que tinha alguém te torcendo, assim, sabe?
era passado o limite. E os de 50, a mesma coisa. Começava para 23. E terminava quase não pegando 35 de intervalo. Então, eram umas coisas muito loucas. E eu lembro também de uma semana que antecedeu o carnaval, que eles iam dar o carnaval pra gente. Uhul, né? A gente estava super feliz. Só que todo treino, era um treino só por dia, todo treino dava 10 mil. Então, tinha que fazer. Era a semana que para ganhar os 2 dias de carnaval ali, a gente tinha que fazer 10 mil num treino só. Então, eram treinos assim, cabeça. Ou segunda-feira, 900 variando estilo para começar, 45 de 200. Aí, a cada 3, aí beleza, né? Daí começa. Aí eu cheguei para um e falei assim, foram 18? Não, foram 13. Aí eu parei de contar. Daí, no dia seguinte, 7 de 1.500. Um nadando, um de braço, um de perna, um medley, não sei o quê. Eu falei, ai, meu. Era treino mais, assim, para... Não só para liberar a gente 2 dias, mas treino mais para a cabeça, assim. Então, tem treino, assim, os opostos, assim. Ou muito potência, que me pegava muito, assim, de ter que passar, sair quase vomitando, ou treinos muito longos, assim, que me lembram mais, assim, de treinos mais que eu quase infartei lá. A série que você falou anterior, do 3 de 100, 6 de Uhum. 50, é a famosa série vai até morrer sem medo Exato, de exato. dor. É tipo, vai pra morte. Sim, e a gente ia mesmo. Eu falo que antigamente a gente era mais roots treinando, né? A gente não Total. tinha não tinha muito pudor, e tipo, era menino com menina, e se perdesse na série de perna, meu, tinha o Cassiano Leal, Gisele, era uma galera mais pegada de treino, então a gente não tinha medo não, sabe? Falava para fazer, a gente fazia, porque se não fizesse também tomava um esporro, assim, fenomenal. Hoje em dia não se dá mais esporro, né? Hoje em dia tem que ter não me toques para poder falar alguma coisa. Ô, Juma, você, Eu? tanto de pessoas que nadaram com você, como depois como treinadora, você viu muita gente treinando aí, né? Quem Sim. seriam as pessoas que você diria assim, puta, meu, os caras que treinavam melhor, assim, de todos que você já viu? Se puder falar alguns. Na época que eu treinava, eu gostava muito de ver o Cassiano treinar. Ele sempre foi um cara que treinou muito bem, série de perna, série nadando, assim. A Gisele também nunca carregou treino. Eu treinava de manhã, né? Porque a faculdade era à tarde, então o pessoal, os mais velhos, né, treinavam. Eu treinei com o Sintra, mas o Sintra também sempre foi muito específico. Hoje ele dá treino de maratonas aquáticas, só que o Sintra era velô 50, velô 15 metros, entendeu? 25. Então ele era muito específico. O Leandro Okuda treinava, fazia séries absurdas de borboleta, até a morte. Esse era outro que não arregava mesmo. E agora, como técnica, nossa, como teve gente boa passando. André Schultz, esse é um cara que eu falo, meu, é o carroça, assim. André Schultz treinava muito, Matheus Ribeiro, Monique Ferreira, Manuela. Manuela, eu tive oportunidade de dar treino para ela no juvenil, com o Taba, que eu fui auxiliar do Taba, logo no meu primeiro ano como treinadora. E depois a Manu com o Marcão, quando ela pegou o PAN de 2007. Então eu peguei a Manu, é muito bom dar treino para ela também. Gabi, a Gabi eu não dei treino para ela, porque na época que ela estava treinando, eu não era auxiliar do Albertinho nesses anos. Eu peguei a Gabi, na verdade eu peguei a Gabi dando treino para ela como auxiliar há um tempo, sim, mas os treinos mais fortes, aqueles que antecederam ali 2008, 2009, que ela estava voando, eu não estava como auxiliar, mas eu vi ela fazendo coisas de borboleta no treino também, que você falava, meu, Gabriel Mangabeira, que ia até a morte também, você viu o manga ficar branco, assim, sabe? Eu acho que eu vi muita gente boa treinando ali, dos mais novos, Marcelo Monteiro, peguei o Marcelo Monteiro juvenil, meu, muito bom dar treino para ele, Rafael Santos, o Cotô, também. Eu achava que, assim, antigamente, não que hoje não, eu vejo treinos assim, mas eu acho os treinos bem específicos, assim, mas antigamente o pessoal era bem carroça treinando. Eu vi treinos de peito com a Ari, eu vi
Tuca, Tatiane Sakemi, morrer ali, fazendo treinos absurdos com paraquedas, França, Bruno. Então, cada um na sua especificidade, assim, eu vi muitos treinos bons. Mas, assim, de treino, assim, posso falar, André Schultz, não arregava mesmo, desculpa, Matheus Ribeiro, Monique, Manu. Então, ali, quando dei treino para esse pessoal, ali com o pessoal do Marcão, né, o Marco Veiga, ali foi bem puxado, viu? Legal, legal. Muito legal quem curte treinar assim. A gente gosta das histórias. Boa. Tem história. A gente foi para Uberlândia, Salata, né? Como eu não dei treino para o Salata, ele ficou muito tempo treinando com o Vanzella. Eu não cheguei a ser auxiliar do Vanzella, né? Vais vi treinando, fazendo séries assim de medley. Ele estava indo para a Olimpíada, daí aquelas séries de medley absurdas assim. Eu vi aquele bichinho lá ficar vermelho, assim, muito legal. A gente em Uberlândia, a gente foi fazer um training camp no Carnaval, com o pessoal, foi em 2008, né? 2008. Aí, Fernando Silva, nossa, série de perna com o Picolino não tinha para ninguém. Na longa, ali em Uberlândia, ele fazia série, tipo assim, 1,20, a cada 1,20. Era o último a acabar, né? O último a morrer nas séries de perna na longa com o Marcão e com o Ari. Meu, pica ali, o Picolino, sensacional. É absurdo, assim, aquela perninha de borboleta com a pranchinha, nossa, sensacional. Então, tem altas histórias do pessoal, assim. Legal. E vários desses que a Juma citou, para os nossos ouvintes aí, já passaram pelo Swincast, né? Então, dá para procurar lá o Fernando Silva, a Gabriela Silva, quem mais? O próprio Ricardo Sintra, que ela comentou, Cassiano Leal, Gabriel Mangabeira, então tem bastante. Tatiana Sakemi, vários aí já estiveram no nosso podcast, né? Muito legal. Uhum. Mas, voltando um pouco para a sua carreira de nadadora, né? Você sempre quis, assim, ser treinadora? Em que momento que você decidiu que, depois de parar, você seria técnica? Então, eu fazia psicologia, né? Eu fiz 2 anos, eu fiz 1 ano em Ribeirão. Aí, quando eu vim para São Paulo, fui fazer a transferência, voltei para o primeiro ano aqui em São Paulo. E aí eu tive que fazer algumas adaptações. Fui fazendo, a natação estava indo super bem, então você nem pensa um pouquinho no pós-piscina, né? E aí chegou em 2000, passou o PAN, tudo. Eu não me imaginava ali, não que eu acho que todo mundo precisa passar por um psicólogo, eu acho que essa saúde mental assim é super importante, mas eu não me imaginava sentada num consultório resolvendo o problema dos outros. Não era isso que eu pensava para pós-piscina, né? E aí eu fui pensando, e desde sempre, na própria, quem me dava liberdade, óbvio, os amigos, tudo, dentro da piscina, eu dava toques. Falei, meu, não respira na primeira. Falava algumas coisinhas assim, né? Eu falei, quer saber? Eu vou fazer educação física. Aí, em 2000, eu sentei com os meus pais, falei que não estava feliz, que não me imaginava sendo psicóloga, tudo. E aí fiz a transferência e no início de 2001 fiquei 6 meses sem estudar, não recomendo. Fica um tempo muito ocioso ali, né? Se eu tivesse feito um curso, ok, mas não fiquei muito ociosa, só nadando e a gente se cobra demais. Aí no início de 2001 eu comecei a fazer educação física. E aí foi fazendo educação física e treinando, e nesse período as provas de 50 e 100 não estavam indo tão bem. Eu estava pegando revezamento, a gente batia recorde sul-americano no 4x50, né? Mas as provas em si não estavam indo tão bem. E aí o que aconteceu? Comecei a nadar 50 borbo e 200 medley. E principalmente na curta, e também aí quando entrou o 100 medley, né? Que daí veio o Open, veio essas coisas, e aí tinha a prova de 100 medley na curta também. E aí comecei a me dar bem. Aí, então, até o final ali, até 2005, né? Que eu nadei até 2005, eu estava nadando 100, eu peguei medalha no Open, no 100 medley, perdi para a Rebeca e para Amanda Armelau. E aí, tipo, fechei bem a carreira, né? E quarto no 200 medley. Perdi na época, tava a Bárbara Jatobá, Lilian Serrone, ainda tinha uma galerinha ali pesada do medley, né? E aí a faculdade foram 4 anos, terminei em 2004.
quando eu estava terminando a faculdade, o Albertinho chegou para mim, ele já era head coach na época, e falou assim: e aí, Gil, quando você termina? Eu falei: Albertinho, eu termino no final do ano. Aí ele falou: ah, tá. Aí chegou no final do ano, ele falou: então você vai entrar você vai ser técnica da equipe pré-competitiva, é o aperfeiçoamento ali que, eu não sei se vocês lembram, mas antigamente tinha o Paulista Segunda Divisão, não sei nem se existe hoje ainda. E Não aí o tem pessoal mais. não tem mais, né? Não. Aí o pessoal que não conseguia treinar nas equipes, né, infantil, juvenil e equipe principal, na época lá, o júnior e sênior, treinavam comigo mais cedo. Não tinha tanto negócio de índice ainda naquela época, mas era uma forma de agregar o pessoal antes de parar, antes de ir para uma faculdade e tudo mais. E ali, em 2005, eu comecei como técnica desse aperfeiçoamento, né, dessa equipe B, e sempre, desde 2005, sempre fui auxiliar de alguém. Então, eu comecei 2 anos com o Taba, o que foi para mim, assim, um negócio muito louco, porque juvenil é aquela categoria que vai nadar bem. É difícil, eles estão bombando em hormônio, então qualquer estímulo que você der, geralmente um juvenil vai nadar bem. Né? E era aquela equipe, era Marcelo Monteiro, Manuela Lírio, tudo seleção brasileira da categoria. E aí foi muito legal. E o Taba ia para Multination, me deixava sozinha com a galera. Cheguei em campeonato, torneio regional de São Caetano, um ônibus com a equipe juvenil inteira sozinha. E o Taba tinha aquele negócio do treino mental. Ele ganhava os meninos na cabeça, falava: meu, você vai fazer. Vai lá que você vai fazer. Às vezes ele ficava pé da vida com a galera. Vamos lá, vocês vão nadar 2 horas sem parar. Se parar, vai sair todo mundo aqui, vai fazer 100 flexões e vai voltar para a água e vai nadar 2 horas sem parar. Então, eram uns treinos, era assim, ele tinha um poder ali o conhecimento com a galera era muito legal. E eu fui pegando aquele lado. Aí, 2005, 2006, com o Taba foi assim. Aí, o 2007, o Marco Veiga entrou. E aí, eu fui auxiliar do Marcão. E ali, eu aprendi a ser multitarefas. Porque eu era um polvo, eu e o Marcão, a gente era um polvo. Eram 8 cronômetros, assobiando para um lado, porque ele tinha poucos atletas, eram 12 atletas, mas era específico demais. Era Matheus, que nadava 1.500, André Brasil, campeão paralímpico, Monique Ferreira e Manu treinando para 200 livre, e tinha um PAN ali, né, em 2007. Uma galera treinando para um PAN, outros treinando para um brasileiro de categoria. Então, ali eu aprendi a ser multitarefas e aflorar mais ainda a parte técnica, né? Que isso o Marcão também sempre cobrou muito, a parte da raça, finalizar a prova, eu aprendi a assobiar por causa do Marcão, né? A gente assobia, ficava assobiando alto na borda e eles sabem quem está assobiando, eles sabem que é para eles ou não. E ali veio o Marcão, depois veio Amém, veio o Albertinho, que ali eu aprendi toda aquela parte de técnica, de filmagem. Nossa, eu não tenho palavras ali, aquela escola ali, depois a Ari, né, peito, com a parte técnica do peito, treino de saída, treino de virada. Ah, quinta-feira é perda de tempo. Não é perda de tempo. A gente ficava melhorando a saída e a virada deles, absurdo. E ali também ganhei outra coisa. Eu ganhei uma Copa do Mundo em Berlim e no Rio, porque o Ari falou, vai você. E aí eu fui para uma Copa do Mundo em Berlim com Fabiola Molina, Thiago Pereira, que era o rei da Copa do Mundo naquele ano, 2010. Aí Frederico Castro, que ganhou 200 borbo lá em Berlim, e era o sem traje, mas mesmo assim eles nadaram super bem. Foi logo depois de 2009 e foi muito louco, assim, foi muito legal. O aprendizado, assim, o conhecimento ali internacional, né, de estar com aqueles caras ali. O handball e a esposa ficavam com a gente, porque eles eram muito amigos da Fabiola. Então, tipo, você ficava aprendendo as coisas, você ficava assimilando tanta coisa. E foi assim. Aí veio Silas, voltei para o juvenil como auxiliar, e veio Caio Pumputz naquela época, o Gustavinho, né, o Luiz Gustavo. Nossa, e fui auxiliar do Mirko também, até o meu último ano no Pinheiros, então foi muito legal. Então,
o que eu aprendi ali, e não deixei de ter minha equipe, né? Eu saí do aperfeiçoamento, aí o Amém, quando ele era head coach, uma época ele me pôs no Mirim, e aí depois eu finalizei os últimos 3 anos no Petis, né? E aí foi legal porque fomos campeões paulistas, no Sudeste a gente só perdeu para o Minas, porque o Minas tinha 900 crianças, né? Então também não dava para competir. Mas foi muito legal. Eu acho que essa mudança foi muito natural para mim, sair de dentro da água e ir para a borda. Era uma coisa que eu gostava muito. Tanto que meus testes vocacionais, o primeiro dava pedagogia. Então era uma coisa que já estava meio em mim, né? De querer ensinar. Agora, aonde que veio você como atleta de polo aquático, inclusive da seleção brasileira, nesse meio tempo aí? Então, no começo, né, eu sempre fiz muito esporte. Eu tenho só irmão homem, eu só tenho primo homem. Minha prima mais próxima são 6 anos de diferença. Então, eu tinha 12 anos, eu não queria brincar com uma menina de 6. Então, eu jogava bola, jogava basquete. E aí, eu nadei até 2005. Só que no ano anterior, no final do ano anterior, 2004, nas férias da natação, assim, eu fui brincar de jogar polo, porque eu conheci algumas meninas. E aí eu nadava bem e eu peguei a bola com a mão esquerda, eu sou canhota. Aí o Chapini, que na época era técnico do Pinheiros e da seleção, falou assim: o que você está fazendo na natação? Porque no polo existem poucos canhotos. Tanto que a posição do polo é a 1, né, que é a do canhoto, eles chamam de posição ruim, porque tem pouco canhoto, então tem que pôr um destro muito habilidoso ali naquele lado, que é virado para o gol com a mão esquerda, né? E ali, 2005 foi um ano muito louco, porque eu nadava de manhã, trabalhava até às 19 e jogava polo à noite. Eu saía do Pinheiros depois das 10 da noite, ia embora a pé para casa. Então, eu conseguia levar os 3. Então, eu nadava de manhã, fazia minha musculação, almoçava no clube, ia para casa, trocava a mochila, voltava para trabalhar e ficava no clube até as 10 da noite, porque depois do trabalho eu ficava lá no polo. E ali, eu elevei um pouco o treino da natação das meninas. A minha ida para o polo fez as meninas evoluírem na natação, porque tanto as séries, treinar polo, eu vou falar assim, treinar polo é mais difícil que treinar natação, porque você tem que ter um pouquinho mais de algumas capacidades a mais. Na natação você é velocista, às vezes a sua resistência não precisa ser tão apurada, mas no polo não, você tem que ficar direto jogando, 30 segundos de ataque, 30 segundos de defesa, o tempo todo nadando, você tem que chutar, você tem que marcar. Então, te cobra muitas capacidades. Você tem que ser veloz para sair num contra-ataque, né? Então, cobra a destreza, né, com a bola e tudo mais. Então, é difícil treinar polo, porque você tem que acabar treinando tudo. E 2005, eu não fazia parte de natação com elas, porque eu já não precisava, porque eu já tinha treinado de manhã. E aí o Chapini, o técnico, ele ficou muito tentando me ajudar a conhecer, é assim, toda a parte tática do polo ele ia me explicando, né? Enquanto as meninas iam nadando, ele ia me mostrando a parte tática. E aí 2005 foi assim. E aí naquele Open do final do ano lá no Inter, eu falei, Albertinho, parei, vou só treinar e vou jogar polo. Aí ele me agradeceu, tudo, tal. E aí eu continuei trabalhando, aí muito, assim, intenso, 2006. 2006 teve um brasileiro sênior lá no Pinheiros. Ju, vem nadar o 4x50 que tá precisando. Aí eu fui lá nadar, e foi eu, a Michele Lenhar, a Tati e a Flávia. A gente ganhou, né, tal, e eu já estava nadando com o estilão aberto, né? Porque muda, né? A gente tem que nadar com a cabeça alta no polo e tudo mais. E a mudança para o polo. E aí, em 2006, só polo e trabalho, polo e trabalho. E aí eu peguei uma seleção já, peguei o pré-mundial. A gente foi para o Rio, teve o pré-mundial de polo, que classificou, o Brasil ganhou de Cuba na final, e a gente classificou para o Mundial. E aí, 2007 era o PAN, né? Eu não fui para esse Mundial, que era logo no comecinho, em janeiro, se não me engano, na Austrália, Mundial de Esportes Aquáticos, eu não me lembro, acho que foi a Austrália. E aí, 2007 teve o PAN. Para a seleção de polo, vão 13 jogadoras, 2 goleiras e 11 jogadoras de linha. E eu fui até o final. A gente foi para os Estados Unidos treinar lá na Califórnia, em Los Alamitos.
fiquei até o final, e aí o Chapini me chamou no canto e falou, Ju, você só não está indo para essa seleção porque você tem pouquíssimo tempo de polo. Se você tivesse mais tempo, eu ainda não te vejo forte o suficiente para disputar com uma americana, uma coisa assim. E aí ele levou uma menina que tinha mais anos de polo e tudo mais. E eu também não fiquei triste, eu nunca imaginei, né, chegar numa seleção de polo depois. E aí foi muito legal, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 20 dias treinando lá, conheci a seleção americana, a gente ficou super... hoje, desde 2007, eu moro hoje com a Luísa Carvalho, que é jogadora de polo da seleção, era, né, que agora ela parou, aposentou, e hoje eu falo que ela é minha irmã, né? A gente mora junto há mais de 13 anos, né? Então, a gente sabe os defeitos e tudo mais uma da outra, né? E o polo entrou na minha vida assim, uma brincadeira, umas férias da natação e eu ser canhota, né? Que é para o esporte com bola, principalmente, tem uma certa diferença. Então, Juma, eu acho que o que te facilitou também a ida para o polo foi a sua base esportiva na infância e o basquete, né? O domínio com bola e toda a aptidão aquática ali. E quando você fala da dificuldade do polo de treinar, é absurda, né? Porque é um esporte intermitente, onde você nada veloz, nada resistente, nada lento, tem toda a parte tática e tem a parte do tomar e dar porrada também, né? Escondido ali por baixo. Sim, um dos meus campeonatos, nunca vou esquecer, eu fui campeã brasileira pelo Pinheiros nesses anos, 2006, 2007, aí que eu fiquei, 2008, que eu fiquei disputando, a gente foi tricampeão brasileiro direto, assim, e eu não vou esquecer, Ju, as meninas falavam, tomou porrada, dá na mesma hora. Você não vai ser saquinho, não é porque você é ex-nadadora, porque às vezes eles veem a ex-nadadora que ela não vai dar a porrada, né? E aí, tipo, eu fui fazer a besteira de sair num contra-ataque de cabeça baixa, tomei uma cotovelada no olho. Fiquei o pirata, assim, mas na hora mesmo que o cotovelo veio, minha mão foi fechada nas costas, no ombro da menina. Não tem como. Não dá para ser saco de porrada. Eu acho que é meio que sobrevivência, né? É um pouquinho de lei da selva. Eu nunca fui de briguenta. Por causa da natação, eu saía muito rápido. Então, eu saía em contra-ataque. Às vezes, eu chegava e ninguém tinha chegado. Era muito ruim. Às vezes, não sabia o que fazer com a bola na mão. Quando não era gol, né? Que às vezes dava para fazer o contra-ataque e sair e fazer gol. Mas, então, eu não tomei muita porrada. Eu não era uma centro. Às vezes, eu entrava no centro, olhava ali, não recebia a bola, saía rapidinho. Então, eu não era briguenta, assim, no polo. Juma, eu convivi muito com você nas bordas da piscina, ali no Petis. Eu lembro do Quimolo, a gente pegou a seleção junto ali e tudo mais. E eu queria que você falasse para a gente, você enquanto treinadora, quais foram os 2 ou 3 momentos que mais te marcaram assim do seu trabalho? De você falar assim, pô, tal resultado ou tal competição, não sei. Aí é você que conta. Eu não vou falar em ordem cronológica, mas eu vou falar o que vai vindo aqui na minha cabeça. Eu fiquei muito feliz no meu último campeonato pelo Petis, no Pinheiros. Eu tinha uma equipe na mão absurda, né? A filha do Mexerica, a Lu Bifone, a Michele, que hoje também ainda está nadando, né? As meninas. Um masculino que não era o melhor masculino da categoria, mas eu tinha muitos meninos bons, né? Que ficavam medalhando, ficavam entre os 8 primeiros. Então, o ganhar campeonato paulista no Petis ali no final do ano, com aquela equipe que eu tinha a equipe na minha mão. Se eu mandasse eles, todo mundo sair de cabeça para baixo, fazendo não sei o que, eles faziam. A gente tinha uma ligação, eu tinha aquele time, eu fiquei com eles no Mirim e depois quando eu subi para o Petis, eles subiram comigo. Então foi eu tinha aquele pessoal junto comigo sempre. E naquela categoria eu tinha os pais comigo também. Então eles compravam, vamos para a Vitória? Vamos para a Vitória. Ó, galera, então vamos lá.
vamos para o Sudeste Petis em Vitória, vamos fazer isso. E os pais compravam, vamos lá, vamos fazer uniforme, vamos fazer maiô, vamos todo mundo. Os pais não podem viajar com a gente, vai em voo separado. Então, aquilo ali, aquela união, ganhar aquele campeonato foi o coroar um time ali que merecia muito, sabe? Eles eram aqueles meninos que no circuito mirim não ficavam entre os primeiros, às vezes iam embora no meio do circuito mirim porque estava de saco cheio ou que tinha uma festa junina de escola, que a gente sabe bem o que é isso, né? Que eles abandonavam a gente, aquele circuito mirim de horas e horas, né? E aí, no final, foi coroar um trabalho ali que eles mereciam, sabe? Foram meninos que se dedicaram. E a natação é difícil. Nessa idade, petis ali, 12, 13, 11, 12 anos, que é difícil você cobrar deles. É um esporte chato para a idade, né? Tem esportes mais legais. Então, eu fiquei muito feliz ali. É uma coisa que eu vou guardar para sempre. Tanto que quando eu saí do clube, eles ficaram inconformados, assim, né? A gente saiu, né? Foram 4 que saíram. Então, eles até hoje, eles falam, ó, Ju, a Lu pegou medalha, sabe? Mandam os tempos, mandam a prova, vídeo, eu acho muito legal. Outra fato, assim, que me marcou muito foi em 2011, quando eu era auxiliar do Ari, e o Ari viajava muito com o França e com o Bruno, né? O Bruno Fratos, eles iam para campeonatos fora e tudo mais. E ele me mandava os treinos e eu fiquei com o time na minha mão. Tuca, Tatiane Sakemi, a Ana Carla e aí o João Luiz Gomes, né? Ele ficou treinando comigo também nessa época. E no final do ano, lá no Maria Lenk, ele fez o índice olímpico. Ele estava com o segundo tempo. E aí ele comemorou, tem aquela foto dele muito legal, com os braços abertos em cima da baliza, comemorando e tal. E na hora que e todo mundo chorou, eu chorei muito ali. Eu estava ali na arquibancada, o Ari veio, me deu um puta abraço e falou, Ju, é seu, esse resultado é seu. E na hora que ele foi falar na TV, que na época a Globo e o Sport TV estavam transmitindo o campeonato, ele falou meu nome. Meu pai e minha mãe me ligaram na hora, chorando. Assim, esse reconhecimento que o atleta tem pelo técnico, eu acho que não tem preço, sabe? E é muito louco. E eu vou falar como técnica também, eu não sei, eu acho que são muitos, assim, quando eles fazem índice, quando teve o recorde mundial do Cezão no Pinheiros, ele estava treinando com a gente, né? Ele não tinha voltado para os Estados Unidos. Então, aquele final de 2009, a gente teve a presença dele ali muito, e ali coroou um trabalho também, né? Ele estava treinando ali com o Albertinho e tudo mais. Então, foi muito legal. E esses são os três, assim, as 3 situações que me vêm à cabeça, mas eu vou relembrando e eu vou vendo, tipo, um 4x200 que a gente achava que não ia pegar medalha masculino, daí lá em Floripa vai lá e pega medalha, e o Marcão quase infarta, e são, tipo, vem flashes na minha cabeça, assim, de resultados do pessoal, que quando eles fazem esses resultados é muito prazeroso, assim, né? É um reconhecimento velado. Alguns falam da gente, não é? Eu também não quero que falar, Juma, brigar, mas alguns não falam, mas a gente sabe que a gente tem o nosso dedinho ali, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Muito legal. E resultados legais também como técnica como preparadora no polo, né? Inclusive medalha no PAN agora em 2019. Queria que você contasse um pouco do que você tem feito atualmente e dessa medalha, que acho que foi uma coisa bem legal também, né? Eu não esperava, né? Quando eu saí do Pinheiros, eu fiquei o ano de 2016, eu fiquei trabalhando muito como personal, e aí eu entrei numa academia, né? Entrei na academia como técnica de adulto, mas nada visando competitivo. Aí, em 2007, eu entrei no Paineiras. O pessoal do polo me chamou que eles queriam melhorar a natação do pessoal. Porque a gente fala que, assim, no polo, se você tem uma natação boa, uma técnica boa, cansa muito menos jogar polo.
Agora, quando o menino ou a menina, eles têm uma natação sofrida, é mais difícil jogar polo. Vai chegar lá para atacar, vai estar morto, né? Então, a minha função, quando eu vim aqui para o Paineiras, foi essa, melhorar a natação do pessoal. E aí eu trabalhei da escolinha até o adulto, feminino e masculino. Sempre visando isso, sempre visando melhorar. E aí, quem veio comigo de 2017, desculpa, até agora, essas categorias que estão trabalhando comigo desde sempre, que eram um menino de 14 anos que hoje ele está com 18, ele está muito melhor jogando, porque a natação melhorou. E essa é a minha função. Então, eu vim para cá com isso e ainda tenho o meu conhecimento de jogadora de polo, né? Eu lembro das jogadas, eu lembro da parte tática. Quando eu vim para cá, a comissão técnica toda me ajudou muito em relembrar, né? Porque eu parei de jogar polo logo depois, ali em 2008, porque para mim treinar sem competir não era legal. Então, eu parei de jogar polo por causa do trabalho, por causa de estar sendo auxiliar técnica das equipes principais, eu não conseguia mais competir polo, né? Foi uma carreira curta, valeu muito a pena, não, talvez poderia ter chegado até o Rio 2016, poderia, mas daí não seria técnica, né? E então a gente tem que abrir mão de algumas coisas para a gente também para a nossa vida, né? Para seguir caminhos diferentes. E aí, quando eu vim para cá, eu nunca esperava pegar uma seleção. Aí, daí, o pessoal do Paineiras começou a ir bem, as meninas começaram a ir bem, os jogos, ganhar campeonato, o pessoal da base começou a ganhar campeonato de novo, tal. E aí, no início de 2019, o Rochinha, né, me chamou para ajudar também a passar treino, a parte de natação para o feminino. Teve o Olga Pisciroli, né, que é o brasileiro, o feminino, né, o Troféu Brasil. E aí a gente pegou medalha, foi Pinheiros, Paineiras e Flamengo, se não me engano. A gente pegou medalha, tudo. E aí o Rochinha falou: Ju, vamos ficar uma semana aqui no Rio treinando as meninas que vão pegar a seleção. Eu falei, tá bom. E aí eu passei toda a parte de natação e musculação para essas meninas. E aí no final dessa semana o Rochinha falou: você tá no PAN, você tá no treino do PAN. Ainda não estava no PAN. Aí eu falei, show, né? Aí as meninas vieram para São Paulo, as do Rio, tudo, fizemos uma preparação aí para o PAN. E eu fui saber, assim, quase vésperas da viagem, que eu estava na seleção, como preparadora física. Então, o técnico era o Duda, a Abla, o Frank, que é aqui do Paineiras, era o auxiliar técnico, e eu era a preparadora física, né, do feminino. E eu não imaginava. É uma coisa, assim, que não passava pela minha cabeça voltar 20 anos depois, né? Deu certinho, 20 anos depois eu estava disputando um Pan-Americano, agora fora da piscina, ajudando as meninas. E foi sensacional. Elas adoraram o trabalho, elas se sentiram super bem. É isso que importa para a gente, né? Os Estados Unidos é a referência no polo feminino, então elas são bicampeãs olímpicas e tricampeãs mundiais, então elas estavam fora, né, de disputa. Para elas era ganhar. E quem ficasse em segundo no PAN iria para a Olimpíada de 2020, né? 2021 agora. E o Canadá preparou o time para isso. Então, o nosso jogo com o Canadá, a gente poderia ter jogado até um pouquinho melhor, mas elas estavam um degrau acima da gente. Então, elas acabaram ficando em segundo e pegando essa vaga. E na disputa do bronze, as cubanas sempre foram uma pedra no sapato das brasileiras, né? Tanto que no PAN de 2007 as meninas ficaram em quarto, perderam, né? Aqui no Brasil perderam para as cubanas e depois não perderam mais, mas elas são sempre é um joguinho sempre muito encrespado, elas batem muito, né? É um jogo muito psicológico, elas brigam muito na água, falam muito, né? É um time que fala muito. Então, foi um jogo difícil, tenso no começo. A gente começou perdendo 2, 3 gols atrás. E depois as meninas viraram e passaram. E foi, assim, foi muito legal. Eu não acreditaria que eu poderia estar numa seleção de novo.
E ter ganho essa medalha com elas é sensacional, sem palavras, assim. Ô, Juma, é muito, muito legal essas histórias todas, a história com o polo, essa transição toda e a experiência que você teve enquanto treinador e atleta, né? A gente está encaminhando para o final, aqui a gente costuma pedir uma mensagem, um recado para os nossos ouvintes, como você nos acompanha, né? E a gente fica muito honrado com isso, né? O nosso público ele é diverso, então se você quiser deixar um recado, agradecer. Tá, eu queria agradecer, como eu agradeci no começo, voltando, inteirando aí o agradecimento por vocês terem me chamado para bater esse papo. É muito legal. Eu estava falando até agora de reconhecimento, e quando a gente participa de podcasts ou lives, dá uma satisfação, assim, sabe? É uma sensação de dever cumprido. Seja como nadadora, seja como treinadora, seja como jogadora de polo. Eu acho que eu passei por tantas esferas, né? Passei natação master. Eu participei de muito campeonato master, tem recorde meu ainda aí. Prometo que vou voltar, já falei para a Gisele que eu vou voltar, nadar master para ela. Ainda estou no 40 a mais, então ainda dá para brincar um pouquinho. Mas eu queria agradecer vocês primeiro, a oportunidade de poder falar um pouquinho, ou muito, né? Falei bastante também. Agradecer por estar aqui, por ter vivido tudo isso, por estar falando com vocês, por todos que passaram nessa minha longa carreira ainda, que ainda tem muito chão pela frente, muita água pela frente. Vou continuar na água, né? E queria agradecer a todos os atletas que passaram, a todos os treinadores que me ensinaram muito. O ser auxiliar técnica foi essencial. Eu sou a somatória de todos os técnicos que passaram na minha vida. Eu sou a somatória de todos os atletas que passaram, sabe? Seja na natação, seja no polo. Eu vou pegando um pouquinho. Eu sou uma pessoa que gosta de observar muito. Eu sou um pouquinho dos atletas que hoje estão comigo, seja do polo, seja na academia. Eu vou aprendendo, sabe, com cada um. E eu acho que a gente é assim. Eu falo, você pode me emprestar o seu caderno de treinos? Posso. Eu não tenho esse negócio, o meu treino é segredo. Não, pelo contrário, eu acho que a gente só tem a somar, sabe? Então eu queria agradecer por tudo, agradecer por vocês terem me chamado para falar um pouquinho, agradecer a todos que passaram, a todos que ouviram. Eu acho que é muito importante isso, o falar, o que você passou, às vezes acende alguma coisa na cabeça de um, tipo, a Ju nunca participou de um Chico Piscina e chegou num PAN. Aí um menino juvenil às vezes ouve isso, o menino está indo para o Júnior e ele nunca foi no Chico Piscina, falou, será que vai, quem sabe, né? Entendeu? Então eu acho que eu tenho acendido às vezes a luzinha na cabeça de cada um aí, ou que ouviu alguma coisa e falou, serve para mim. Então eu acho que isso é muito legal. Obrigada. Com certeza, Ju, teve bastante coisa legal, essa foi uma delas, mas teve muitas. Adorei a conversa, você é super alto astral também, a gente gosta disso, né? E obrigada por ter topado, por ter falado tudo, parabéns pela sua carreira e que venha muito mais coisa legal aí pela frente. Amém, né? Chega de quarentena, vamos passar tudo isso aí, todo mundo passou bem, que a Covid seja igual H1N1, né? Que a gente tome vacina e vamos embora, vamos conviver com ela e vamos torcer para ter Olimpíada, vamos torcer para ter os campeonatos e tá todo mundo aí se encontrando na borda da piscina de novo. Obrigado por tudo e obrigado por contribuir com o nosso esporte e agora com o polo aquático. Obrigada a vocês. Valeu, obrigado. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.